o principal ponto que eles querem remover da Bíblia, praticamente tirar ele todo, é o Sermão do Monte, que é onde nós estamos trabalhando. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E eu falei assim, cara, para você ver, o Sermão do Monte, ele é tão essencial na nossa vida, porque, por exemplo, se você ler só o Sermão do Monte, toda semana, só o Sermão do Monte, você todo dia vai aprender uma coisa diferente. Da mesma forma, se você ler o mesmo versículo todo dia, você vai ver algo diferente. É por isso que às vezes eu me pergunto assim, eu vejo tanta pregação, e às vezes eu vejo pregação com o mesmo versículo, só que as pregações são sem nexo. Tipo assim, uma não encaixa na outra. Eu fico assim, cara, como é que o homem consegue extrair tanta coisa? Da mesma forma, são essas pessoas. E essas pessoas que estão buscando mudar a palavra de Deus, não são pessoas, como é que a gente se fala, ignorantes. Não são pessoas que não saibam ler, não são pessoas formadas, provavelmente uma das melhores faculdades que existe no mundo. E o que acontece? São pessoas devotas à palavra de Deus. De uma forma errada, mas são devotas à palavra de Deus. Porque se você sentar com um cara desse que lê a Bíblia todo dia, com a intenção de mudar ela, com certeza, se você não for um cristão enraizado na palavra de Deus, você vai facilmente mudar de ideia. Da mesma forma, é de você sentar com um ateu que é bem posicionado. Você pode ter certeza que se um ateu vai debater com um cristão, ele conhece a Bíblia. Porque ele não vai bater de frente com algo que ele não conhece, diferente de nós cristãos. Que nós queremos bater de frente com o pecado sem conhecer a palavra. Para vocês verem, as pessoas que não jejuam, não oram, não leem como um livro qualquer, são mais devotas à palavra de Deus do que nós, são os cristãos. E eu parei um momento para pensar, por quê? E a maioria dos textos que eles buscam a mudança são textos que falam sobre o pecado, que falam sobre a idolatria, sobre a pornografia, sobre o homossexualismo, que eles querem contar. Por exemplo, Mateus 7 fala sobre você não julgar a vida do seu irmão. Eles querem tirar, porque é normal. Eles querem remover isso da Bíblia, porque eles querem dizer, moço, não tem nada não. Se quiser falar mal do teu irmão, pode falar. Não vai acontecer, vai mudar o quê? Vai acrescentar o quê? É isso que eles querem trazer para uma realidade onde o meu filho provavelmente vai viver. É uma realidade dessa. É onde os nossos netos irão viver, é onde os filhos de vocês estão começando a viver. E nós não queremos deixar que isso se enraize nas escolas, não queremos deixar que essa fase, esse monumento que eles estão querendo instalar dentro das escolas, dentro das igrejas, se enraize. E como nós devemos agir? Nós devemos sempre buscar mais a palavra de Deus. E eu, meditando um pouco, eu vi sobre a questão que os textos principais que eles querem mudar são os textos que trazem a luz ao cristão. Como assim? É os textos que diz para a gente não fazer. Não mate, não roube, não adultere, não peque, não julgue, não fale mal. E esses textos são os que eles querem retirar da palavra de Deus. Porque para isso, no mundo que a gente vive hoje, é comum. O homossexualismo é algo que está se tornando muito comum. A pornografia, a adoração a outros deuses. Aí tu fala assim, Gedaís, mas eu não tenho um amuleto em casa, mas talvez você adore dinheiro. Mas talvez você adore sua casa, talvez você adore o seu bem material, talvez você não consiga se ver sem o seu carro, talvez você não consiga se ver sem a sua renda fixa que você tem atualmente. Quer ver você pare um momento para pensar, cara, será que se Deus tirar o meu emprego, como eu reagiria a isso? Se Deus tirar a minha mãe, se Deus tirar um parente próximo que eu amo muito, como eu reagiria a isso? Eu orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando mais de Deus, como eu reagiria a essa situação? Será se eu me frustraria? Será se eu tentaria mudar um texto bíblico? Ou eu procuraria um versículo para me poder acusar Deus? Porque nós só conseguimos rebater pessoas hipócritas que leem a Bíblia para que as trevas delas sejam escondidas, porque a única intenção de uma pessoa que não lê a Bíblia como a palavra de Deus é
mostrar uma forma de você esconder o seu pecado, de você esconder a luz que Deus quer que seja resplendida de você. E o que nós estamos fazendo para mudar essa situação? O que nós estamos fazendo como cristãos, como servos de Cristo, para mudar essa situação? Nós estamos dedicando o mesmo tempo à palavra de Deus? Será que nós estamos buscando de verdade a palavra de Deus? Não que seja errado, só que você, como um cristão, servo de Cristo, você acha que você lendo um capítulo por dia, quando você acorda, ou você fazendo aquela oração rotineira, obrigado, Senhor, pelo meu dia, amém. Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, me proteja na minha vida, amém. Você acha que você vai estar apto a debater com uma pessoa que devota a palavra de Deus de uma forma de esconder o pecado? Eu tenho certeza que, assim como eu, às vezes nós chegamos no nosso dia e nós priorizamos tudo. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que limpar a casa, tem que lavar a louça, tem que fazer o almoço, tem que olhar o menino, tem que fazer... Mas quando nós fazemos essa lista de prioridade, a palavra de Deus não se encaixa. O tempo para Deus não se encaixa. E nós sempre terceirizamos a palavra de Deus. Nós não colocamos isso aqui, essa palavra, como prioridade. Quando nós acordamos, nós vemos tudo que nós temos que fazer, até o que não temos que fazer. Mas esquecemos de priorizar a palavra de Deus. Eu queria ler de novo o verso 4, que diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Destruímos raciocínios faliciosos. O que eu quero dizer com essa palavra, meus irmãos? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está dizendo assim: não é para você não bater de frente, é ao contrário. Você, como um cristão que conhece a palavra de Deus, você tem que ter autoridade na palavra para bater de frente. A Bíblia não fala assim: ah, não, se o cara está falando que pecado é certo, o cara chega na tua cara, não, isso aqui é tal, tal, e a palavra de Deus tem isso. Da mesma forma foi quando Jesus estava no deserto. Satanás veio debater com Cristo da palavra de Deus. Ele falou assim: mas está escrito. Só que Jesus tinha um também. E você tem que ter um também. É isso que você tem que ter. Satanás, as pessoas vão ouvir, mas está escrito. Aí vocês vão falar, mas também está escrito. E vocês têm que ter essa convicção. E vocês têm que ansiar ter autoridade na palavra de Deus. Vocês têm que ansiar conhecer essa palavra aqui. Porque quando for um momento de necessidade, não só para nós evangelizarmos, mas para muitas vezes, será necessário você debater a palavra de Deus. E isso não é pecado, você defender algo que você acredita. A Bíblia não fala que é pecado você defender o nome de Cristo. Pelo contrário, ela incentiva. Paulo muitas vezes escreve nas cartas, ele fala: lutai contra as potestades malignas. Não nos endurecermos, para que nós não venhamos nos fraquejar na nossa fé, que nós venhamos ter a couraça da justiça, e que nós podemos acabar como Paulo, no final da carreira dele. E nós sabemos que quando Paulo está no ápice da sua vida, ele fala de combater um combate. Será que se Jesus Cristo resolvesse levar você agora, será que você poderia ter a convicção de falar: eu combati um bom combate pelo Evangelho? Será que você tinha a autonomia de falar: cara, eu dei tudo pelo Evangelho de Cristo? E eu não estou me tirando, não. Eu estou me incluindo nisso. Porque assim como eu anseio ter mais autoridade na palavra de Deus. Por isso que nós devemos sempre buscar mais. Buscar e querer mais a palavra de Deus. Não, meu irmão, não se contente só no capítulo. Não se contente só com isso. Comece com um capítulo, mas anseie por mais. Queira mais. Queira mais a palavra de Deus. Queira mais saborear da presença do Pai. Muitas vezes teve uma situação que eu estava em casa e eu tinha um horário certo para orar, para ler a Bíblia, e estava sem internet, né? Tava sem internet lá em casa. E eu gosto de tirar um momento ali e botar o fundo musical da Alessandra Vilas Boas, né?
viajando ali, pá. E tava sem internet, eu fiquei assim, rapaz, será que eu vou? Porque eu tava tão acostumado com aquilo ali de só orar e ler a Bíblia no fundo, ouvir no fundo musical, que quando tava sem internet, aí eu falei, bicho, eu não baixei um fundo musical, ó, pra me tirar um momento com Deus. Só que Deus, ele nos traz aprendizado. Ele fala assim, tu precisa de algo a mais para buscar a minha presença? O que nós estamos falando que nós necessitamos para buscar a presença de Deus? Ah não, Deus, eu preciso estar na igreja. Senhor, eu tenho que ter mais alguém junto comigo. Eu só consigo se alguém estiver do meu lado. Não, ou então, eu só consigo se o pastor Kleber me ligar às 5 horas da manhã. E eu acho que ele já tem até agenda para 5 horas da manhã, é difícil. Como é. E o que você está botando à frente da sua oração, à frente da sua leitura diária, como um empecilho? O que tem sido o seu empecilho diário, do seu momento devocional? Essa história que as pessoas colocam na nossa cabeça que, ah não, o cristão debater é errado, o cristão protestar é errado. Meus amados, tirem isso da sua cabeça. Vocês estão aqui para defender o nome de Cristo. Da mesma forma que Cristo deu a vida por nós devemos dar a nossa vida por Cristo, pela palavra dele. Nós devemos defender o que nós acreditamos. Coloca bem para mim, Gabriel, no Salmo 119, no verso 11. E a palavra de Deus diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Será que nós temos guardado a palavra de Deus como prioridade no nosso coração? Ou nosso coração está cheio de pecado, cheio de desejos carnais? O que nós estamos priorizando na nossa vida? Será que se Deus é a principal fonte que eu tenho buscado? Qual é a fonte que você tem buscado na sua vida? Para saciar o vazio que você tem? Porque todos nós, muitas vezes, eu mesmo, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente lê a Bíblia, meu amado, tem dia que a gente acorda e faz, bicho, eu queria não morrer. Mas eu me lembro logo. Porque tem dia que a gente acorda que a gente não tá pra nada. Mas tem dia que a gente tá dando pra topar o Satanás pra meter a mão no pé do ouvido dele. Menino, eu quero topar o Satanás pra meter o pé do ouvido. Deixa ele vir. E o que nos muda nesses dias ruins? É você continuar buscando a presença do Pai. É você procurar insistir. Senhor, cara, ajoelha. Senhor, não estou bem. Aí eu estou aqui. Nem, não precisa orar não. Só fique lá. Fique na presença do Pai por 5 minutos, por 10 minutos. Mas insista na presença dEle. Insista em aprender mais a palavra dEle. Para Satanás, meus amados irmãos, ele não fica em pânico quando um crente fala em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Satanás, ele não sai correndo quando você jejua por um mês. Satanás, ele corre de um crente que lê a palavra. Satanás, ele foge de um crente que prega a palavra, que vive a palavra, que ora a palavra, que jejua através da palavra, que medita através da palavra. Davi, ele fala, Senhor, de manhã, olha a chave aqui para você. Davi, se você for pelo menos metade do que Davi foi, meu amado irmão, se você tirar pelo menos, Davi fala assim, Senhor, de manhã eu medito na tua palavra. Senhor, de tarde eu observo a tua palavra. Pai, de noite eu descanso na tua palavra. Meus amados irmãos, Davi está falando assim, Senhor, de manhã eu tiro 3 horas de oração para ti. Pai, de tarde eu tiro 5 horas de oração para ti. Deus, de noite eu tiro 10 horas de oração para ti. Não, ele está falando, Senhor, de manhã eu medito na tua palavra. Eu medito em um versículo antes de ir para a minha rotina. De tarde, Senhor, eu continuo meditando nesse versículo, mas eu repouso nele, eu descanso nele. E de noite, Pai amado, eu durmo tranquilo, porque esse versículo me trouxe refrigério. Nós não precisamos de muito para sentir a presença de Deus. Nós precisamos buscar a palavra e ter coragem e força de vontade. Meus amados irmãos, coloca bem no Salmo 119, no verso 5 agora, 105, um versículo muito conhecido, que diz, 105,
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. O que nós devemos, assim como esse versículo, o salmista Davi, no decorrer do capítulo 119, é um capítulo muito extenso, mas se você pegar, por exemplo, um mês para estudar só o capítulo 19, você vai ter todo dia, durante, eu acho que dá uns 4, 5 meses, para você meditar com um versículo do Salmo 119. E todo dia você vai ver Deus falando através da palavra. Todo dia você vai ver Deus lhe direcionando para algo diferente. No Salmo 105, Davi está falando: Senhor, me guarda, clareia os meus caminhos. Senhor, independente do local onde eu estiver, independente de onde eu habitar, independente das minhas amizades, no convívio onde eu estiver, Senhor, me faça luz, me faça ser a luz daquele local, me faça resplandecer a tua glória. Que nós, como cristãos, servos de Cristo, nós venhamos transparecer a imagem de Jesus Cristo. Toda pessoa vê nós, como nós falamos, você fala assim: cara, ali é o servo de Cristo. Aquele cara ali, ele fala só o que tem na palavra. Amém, meus amados irmãos? E uma palavra para os jovens. O Salmo 119, versículo 9, Deus, ele direciona Davi e ele fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com a tua palavra. Não serve somente para os jovens, irmãos, mas para todos nós. Nós devemos observar sempre que a palavra de Deus ela nos está direcionando para os dias atuais. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Dê uma piscada nele assim, vê se ele está dormindo aí. Fala assim: ei! Ei. Não, fale mais alto: ei! Ei! Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. De novo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém. Meus amados irmãos, se eu queria, bota bem aí, Gabriel, em Oséias 4:6 para nós. Oséias, capítulo 4, verso 6. E diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo foi destruído por falta de quê? Conhecimento. De novo, por falta de quê? Conhecimento. O povo foi destruído porque não conhecia a palavra de Deus. E Deus, no decorrer de todo o seu livro, de toda a Bíblia, Ele vem dizendo: busque mais, ore mais, se santifique mais, queira mais, jejue mais, ore mais, leia mais. Meu amado irmão, se você está lendo isso aqui, não tem como dar errado, não. Isso aqui é um manual que você tem que fazer diariamente. O que você tem que fazer? Tem que orar, tem que jejuar, ser fiel, não negociar os seus princípios e continuar firme na caminhada. Meu amigo, aí você não tem nada a perder, não. É só bênção e glória. E esperar o dia de Jesus me rasgando o céu e estar pertinho. Amém? Glória a Deus. Meus amados, não substituam a palavra de Deus por nada. Não substituam a palavra de Deus por nada. Bota bem aí no versículo 3, Gabriel. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforçamos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Bota o versículo 6. O versículo 6 diz: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos pensando que Deus, Ele quer que nós nos sacrificamos diariamente, mas pelo contrário, Ele quer que você busque a face dele diariamente. O sacrifício que nós fazemos, o sacrifício maior nós já tivemos na cruz. O que nós fazemos ainda é querer mais a presença de Deus. É negociar o nosso eu, como o jejum é uma negociação. Você está deixando de lado a sua vontade de comer, a sua vontade de beber um refrigerante, a sua vontade de comer um churrasco. Você está deixando de lado: ó Senhor, eu estou deixando isso aqui tudo, porque eu quero mais da tua presença.
E isso não é um sacrifício, meu irmão. Não confunda. Isso não é um sacrifício. Porque o maior sacrifício nós já tivemos na cruz. Uma frase que Tozer, que até o pastor costuma citar, ele uma vez perguntaram para ele assim, Tozer, qual é mais importante para um cristão? É orar ou ler a Bíblia? Então você respondeu. Essa pergunta é a mesma coisa que você pegar um pássaro e perguntar para ele, pássaro, qual é mais importante? É a sua asa esquerda ou a sua asa direita? Todo mundo entendeu aqui? Amém? O cristão, ele necessita de oração, leitura. Oração e leitura. Meu irmão, se você ainda negocia seu tempo com Deus, se você ainda vive numa procrastinação, se você ainda deixa de lado momentos, ações com o Espírito Santo, meu irmão, não negocie isso. Porque isso é o que vai te fundamentar na palavra de Deus. Isso é o que vai trazer um fundamento para você, é o que vai te enraizar na palavra de Deus. E só para finalizar, em Ezequiel 37, é muito grande, mas do 1 ao 14, a gente vê que Ezequiel, ele teve uma visão. A visão foi do cemitério de ossos, que Ezequiel teve. E o que eu tirei de aprendizado dessa passagem? Eu parei por um momento para analisar e os ossos, quando Ezequiel foi profetizar através dos ossos, eu falava assim, Ezequiel, tu vai falar assim, ó. Pam, pam, pam. Ezequiel ia lá. O Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos eu profetizo. Tam, tam, tam. Aí voltava. Aí Deus falava, Ezequiel, agora tu vai profetizar isso. Ezequiel ia lá e falava a mesma coisa. Deus mandou ele falar. Os ossos começaram, criar tendões, começaram a juntar. Se fosse eu, estava morrendo de medo. Porque se eu chego no meio do cemitério, e Deus soube aqui, meu filho, fala aí que os ossos vão voltar para o lugar. Eu vou pegar lugar, eu estou ficando tudo. E o cara falou assim, fala Senhor, só tu que sabe se vai dar certo. Deus perguntou assim, Ezequiel, tu acha que é capaz desses ossos aí voltar? Deles se emendar de novo aí e voltar a ter vida? Aí ele diz, rapaz, Senhor, é só tu que sabes. Mas eu estou aqui. Ezequiel, ele sabia que Deus podia fazer. Só que Deus, ele não necessita de um instrumento. Só que Ezequiel, ele se colocou à disposição. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos colocar à disposição da palavra de Deus. Nós devemos nos colocar à disposição do Evangelho. Porque Ezequiel falava o que Deus dizia para ele repetir. E o que eu tirei de ensinamento? Quem conhece a palavra, a Bíblia, não manifesta sentimentos, manifesta o que a Bíblia diz. Se você conhece a palavra, meu marido, não tem o que dar errado não. Você vai manifestar o que a palavra está dizendo. Você não vai manifestar o que você está sentindo, você não vai manifestar o seu sentimento de raiva, você não vai deixar o ódio te dominar, porque você conhece a palavra. Então, se você conhece a palavra, você só vai manifestar o que a palavra diz. E não tem o que dar errado não. E para finalizar, que você, nessa noite, tome consciência que a palavra de Deus deve ser a sua prioridade. Que a palavra de Deus, ela deve ser o seu manuseio fatal. Como assim, Jadaías? Em momentos difíceis, o que vai te manter firme é a palavra de Deus. Amém. Satanás, ele vai tentar de todas as formas te denigrir, te fazer colocar para baixo. Deus muitas vezes ele permite que Satanás nos faça passar por momentos ruins, de perder entes queridos, passar por tribulações, só que muitas vezes, como eu costumo falar, o que nos aproxima de Deus é a tribulação. Aí o irmão, rapaz, moço, eu quero sair dessa tribulação, já tem um mês, já tem 2 meses, o pastor todo domingo fala assim, irmão, levanta a mão com fé, as 2 mãos, se você quiser que você vai receber a vitória. E você não sai da tribulação, rapaz, moço, como é que eu não estou saindo dessa tribulação? Estou levantando quase os pés juntos e não estou conseguindo sair. Meu irmão, você só está com Deus quando está na tribulação, aí Deus não vai lhe tirar mesmo não. Você pode ter certeza disso. Quando você começar a priorizar a palavra de Deus, aí você vai ver as coisas mudando.
Quando você começar a meditar mais na palavra de Deus, aí você vai ver seus filhos se dando bem. Você vai ver a harmonia no seu lar. Você vai ver o seu emprego ficando tranquilinho, tranquilo. E aquele patrão já, você vai tirar de letra. Então, meu irmão, continue meditando na palavra. Continue buscando mais a palavra de Deus. E medite sempre. Porque, guarde isso aí. Quem medita na palavra não manifesta sentimentos. Manifesta o que a palavra diz. Amém? Amém. Né? Nós possamos colocar em prática durante essa semana. O Tiago diz: não seja apenas ouvintes da palavra, mas ouvintes mais praticantes, meus irmãos. Uma coisa maravilhosa que o Jedaías mencionou aqui, esse versículo, que as nossas armas não é contra nossa luta, não é contra carne e sangue, nós sabemos, mas com seres espirituais. Existem armas certas, irmãos, para vencermos o nosso inimigo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Quando Davi foi vencer o gigante, o rei falou assim: o rei chegou assim, veste minha armadura aí para vencer o gigante. E por que Saul não venceu com aquela armadura? Né? Por que ele não venceu? E Davi vestiu a armadura, mas ele viu que não pôde. Não, eu vou primeiro aqui no nome do Senhor. O que o pastor está querendo dizer? O Jadaíra disse que a nossa base é a palavra de Deus, irmãos. Ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível. Ela é a palavra de Deus. Já viu como ficou bem claro? Essa Bíblia foi escrita há mais de anos atrás. E tudo que nós estamos vendo agora está nela. Como é que pode? Ela realmente, como o Billy Graham diz, ela é mais atual que o Jornal da Manhã. Eles estão preparando a matéria nesse momento. Ó. Eles estão procurando notícia aí, estão digitando, estão cortando, eles estão preparando. A Bíblia está dizendo que vai acontecer amanhã. Ela está atual. Por quê? Porque a nossa forma de sucesso, irmãos, está aqui. Cristão. Nós estamos falando de filhos de Deus, de homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, está aqui. Por que estou dizendo isso? Nós vemos hoje aquele que edifica sua casa na Maria, quando vem a tempestade. O que é tempestade? Os rios transbordando. É a luta, é a dificuldade. Os principados, a potestade, na nossa casa, nas nossas finanças, na saúde, na família, em tudo. Ele diz que aquele que edificou no Maria, quando bateu isso, que vai bater, irmão, viu? Salomão diz em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, para que quando vir um dia mau, olha o que Salomão vai dizer, vai vir um dia mau, ele vai bater do pastor, do jovem, quem não é pastor, quem é justo, quem não é justo, quem lê Bíblia, um dia mau vai bater. Paulo vai dizer, revestir da armadura, Efésios 6:11, revestir da armadura, para que tu possa resistir o dia mau. Paulo está dizendo, olha, vai bater o dia mau aí, viu? Não tem jeito, irmão. Servindo ou não servindo, o dia mau vem. Agora, qual é a diferença? Se nós vamos fazer a armadura certa, meditando na palavra, vivendo a palavra. Rapaz, deu certo o versículo, né? Rapaz, é isso aí. Sabe o que é o segundo versículo, irmãos? É a dinâmica que nós estamos fazendo. Sabe quando o dia mau vai na minha vida? Minha cabeça e o coração começam a lembrar dos versículos, das promessas. O Senhor vai passar, estou contigo, não temas. Senhor vai renovar, tu vai vencer, vai conquistar, vai dar certo. Aí começa. Amém? Nós possamos estar com as armaduras certas e a palavra de Deus edificar na rocha, para quando a luta e a dificuldade bater, nós venhamos estar na casa firme. Amém? Feche seus olhos, meus irmãos. Meus irmãos, feche os olhos. E eu tenho um convite para você que se encontra afastado. E que essa palavra poderosa ela falou no seu coração. Talvez você estava tentando aí, com as suas próprias forças, tenta, né? Você deve mudar. Você está precisando dessas armaduras. Porque às vezes a gente quer ser bem sucedido. Porque fulano está usando tal tática, tal estratégia.
E aí você acha que está dando certo, mas no dia que o dia vai bater para esse fulano que está dando certo as coisas, o dono da Bíblia, ele vai querer ceifar a própria Bíblia, porque ele não vai ter estrutura. Alguém nessa noite, irmãos, que queira se reconciliar, que queira entregar a vida para Jesus. Alguém nessa noite? Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.